Aos irmãos e amigos. Trago saudações dos irmãos da Igreja em Fontainhas, em São João de Madeira, em particular do nosso irmão Duarte. E vamos passar então à Palavra de Deus. Eu tinha uma apresentação para mostrar, mas parece que estamos com alguns problemas. As tecnologias por vezes falham-nos, mas felizmente nós temos algo connosco que nunca falha. E é isso mesmo que eu quero que vocês abram, a Palavra de Deus, em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Eu vinha preparado com um PowerPoint que não vou chamar novas tecnologias, porque é uma coisa com bem mais de 20 anos. Portanto, não é provavelmente uma nova tecnologia, mas por vezes falha-nos. E a Palavra de Deus, nós sabemos que ela não falha. E eu quero ler convosco 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Mas também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vamos ficar por aqui com a leitura da Palavra de Deus. Eu tenho esta apresentação que tive a ocasião de fazê-la no ano passado, na tal conferência que houve também neste feriado passado, ou seja, no dia 5 de outubro de 2017, dei esta mensagem. Alguns poderão estar a ouvir outra vez. Eu já ouvi esta mensagem muito mais vezes do que vocês. Alguém pode dizer, eu já ouvi isto. Eu já ouvi muito mais vezes. E todos nós precisamos de ouvir isto. Eu, em primeiro lugar. E o tema é mesmo eu e a Igreja. E pode parecer um pouco estranho aparecer o eu primeiro. Mas eu quero, em primeiro lugar mesmo, preocupar-me com o eu. Em primeiro lugar, eu. Pode parecer um bocado estranho, eu, em primeiro lugar. Mas a verdade é que cada um de nós tem de se preocupar primeiro consigo. No sentido em que pertenço eu à Igreja. Pertenço eu à Igreja Corpo de Cristo. Queria falar primeiro um pouco sobre isso. Porque de nada adianta vocês não, eu em primeiro lugar. Eu estar preocupado em saber o que é a Igreja, quando é que começou a Igreja, como é que a Igreja deve funcionar, se eu não pertenço à Igreja Corpo de Cristo. Não sei se sabem, a recomendação nos voos, quando caem as máscaras de oxigênio, quando há algum problema, quais são as recomendações? Cada pessoa deve colocar em primeiro lugar a máscara em si própria. Não estar preocupado em colocar no seu filho. Porque se eu estiver preocupado em pôr a máscara de oxigênio para o meu filho e não conseguir pôr nem nele nem em mim, não posso ajudar ninguém. Tenho de preocupar primeiro comigo e depois pôr nele. E aqui, em relação à Igreja, eu tenho de estar preocupado primeiramente comigo e depois com os outros. Mas, depois de nós pertencermos à Igreja do Corpo de Cristo, os outros devem estar sempre em primeiro lugar. Tudo o que eu vou dizer aqui vai ao encontro de colocar os outros em primeiro lugar e não eu. Então, eu quero que cada um de vós pense se eu pertenço, de facto,
à igreja local. Antes de pertencer a uma igreja local, o senhor pertence verdadeiramente à igreja, corpo de Cristo. Como é que eu posso ser membro da igreja? E sobre isso, como posso ser membro da igreja? Como é que eu posso entrar na igreja? Não é entrar por uma porta. Como é que eu posso fazer verdadeiramente parte da igreja? Eu quero ler convosco uma excelente meditação do nosso irmão Cornelius Stem. Eu vou começar por ler esta meditação que serve de mote para toda esta meditação que vou fazer. Muitas pessoas conheceram verdadeiramente Cristo como Salvador depois de terem sido sinceros religiosos membros de igreja durante anos. Embora fossem defensores de alguma organização da igreja terrena, nunca tinham experimentado a verdade segundo aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É possível ser um membro em boa posição de alguma organização de igreja, mas estar fora da única igreja verdadeira da qual a Bíblia fala. Isto acontece porque a verdadeira igreja da Bíblia não é uma organização, mas um organismo vivo, um corpo espiritual com uma cabeça viva e membros vivos. Várias vezes Paulo, por inspiração divina, chama a igreja de corpo de Cristo. Ele diz, somos muitos, somos um corpo em Cristo, em Romanos 12,5. Vós sois o corpo de Cristo e são membros em particular, nesta passagem que lemos agora. Somos membros do seu corpo, em Efésios 5,30. Também deve ser observado que a verdadeira igreja da Bíblia tem uma cabeça, não um homem na terra, mas o Cristo glorificado no céu. Em nenhuma parte da Escritura lemos que qualquer homem deve agir como seu representante terrestre, como cabeça do corpo. Agora esta é a questão importante. Como nos tornamos membros desta verdadeira igreja, o corpo de Cristo? Em primeiro lugar, eu quero começar por aqui, porque, como eu disse, de pouco servirá o que vão aqui ouvir se não pertencerem verdadeiramente à igreja. Se não fizerem isto que a palavra de Deus nos diz, que é reconhecer que somos pecadores aos olhos de Deus, pois Efésios 2 relata como Cristo morreu por homens pecadores para os reconciliar com Deus em um corpo pela cruz. É importante aqui acrescentar, isto agora sou eu que estou a acrescentar, que Cristo Jesus veio ao mundo, o que é que lemos em 1 Timóteo 1,15? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não é os mais bem comportados, os que são não tão maus quanto os outros, não, os pecadores, dos quais eu sou o principal. E se não te vês como pecador, se aqui há alguém que não se vê como pecador, então Cristo não veio para ele. Mas agora, se te consideras pecador, então há boas notícias para ti. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, este irmão continua. Assim, ao creres que, enquanto pecador, podes ser reconciliado com Deus pela fé na obra que Cristo realizou na cruz, és regenerado, recebendo uma nova vida pelo Espírito, e pelo Espírito és batizado na Igreja, o corpo de Cristo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3,5. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. 1 Coríntios 12:13. Cada um de nós deve perguntar a si mesmo: fui batizado pelo Espírito no corpo de Cristo? Se não, confia em Cristo como teu Salvador e assim tornas-te membro da única e verdadeira igreja de que a Bíblia fala. E depois, associa-te a uma assembleia local onde Cristo é honrado e a Bíblia é ensinada corretamente dividida. Esta é a decisão mais importante que qualquer um pode tomar. Mais importante do que com quem casa, onde vai viver, onde é que vai construir uma casa, onde trabalha. Tudo é muito menos importante do que isto, porque esta decisão tem efeitos por toda a eternidade. E por isso, apelo a alguém que aqui esteja, que ainda não conheça o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não vou dizer para vir aqui à frente, mas no seu lugar pode aceitar esta mensagem gloriosa da salvação que Deus oferece. Uma mensagem, a única mensagem que pode reconciliar o homem com Deus. A palavra da reconciliação. E se tiver alguma dúvida, estiver oprimido quanto ao seu pecado, a consciência de que está longe de Deus, não espere. Não espere por chegar a casa, ajoelhar-se no seu quarto e tomar esta decisão. Pode fazê-lo agora. E se tiver alguma dúvida, não digo que venha cá à frente, vá lá atrás, há ali irmãos, está ali, peçam ajuda ao Jorge, ao José, ao David,
certamente poderão ajudar quanto a essa decisão. É a decisão mais importante. Não é algo que se possa dizer, eu vou pensar amanhã. Vou pensar nisso, vou fazer por isso. Não. É a decisão mais importante da nossa vida. E eu pergunto, se queres entrar neste grupo, se queres entrar no grupo das pessoas remidas pelo sangue de Cristo. Porque há grupos aos quais pode até valer a pena entrar. Por exemplo, numa ordem de enfermeiros, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, por aí. Alguns grupos pode valer a pena entrar. Eu até tive a oportunidade de, recentemente, entrar para um grupo também, que era o grupo dos professores vinculados. Professores que têm certeza de que têm trabalho todos os anos. Mas eu pensei, se calhar não vale assim tanto a pena entrar. Porque implicava, lá está, estar aqui convosco mais vezes, mas implicava estar longe da minha família. Eu moro a 300 e tal quilómetros daqui. Se eu vinculasse, eu teria a certeza de que iria trabalhar nos próximos anos aqui em Lisboa. E achei, não é um grupo assim tão interessante quanto isso. Mas entrar para o corpo de Cristo não só é interessante, como vai mudar radicalmente a vossa vida. Não só na eternidade, uma eternidade junto com Deus, mas mesmo neste presente tempo que vivemos, vai ajudar-vos a tomar decisões que vos trarão muito menos complicações na vida do que se não aceitarem esta salvação que Deus oferece. Ora bem, vou ter de continuar. E vamos primeiro falar do que é que a Igreja não é. A Igreja não é uma religião. Não pensem que eu vou para mudar a religião, não. Todas as religiões conduzem ao mesmo lugar, que é o inferno. A única forma de nos reconciliarmos com Deus não é uma religião, é uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Também não é um clube. Não é uma organização que tem algumas atividades e as pessoas juntam-se para tratar de certos assuntos. Não é um clube. Não é um edifício, não é este lugar. Não é o clero, não é a cúpula dirigente da Igreja. A Igreja não é, aqui na Quinta de Conde, não é o Nando, o Zé e o Carlos. Não é. Mas em algumas igrejas, em algumas confissões religiosas, a Igreja é o clero. Não é uma organização, se bem que deve ser organizada. Não é de qualquer maneira. A Palavra de Deus fala-nos claramente sobre como é que uma igreja se deve organizar. O que é a igreja? A palavra igreja aparece apenas no Novo Testamento, no chamado Novo Testamento. Porquê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego e o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Portanto, é natural que a palavra igreja não apareça no Novo Testamento. Isto leva a algumas confusões. Porque as pessoas pensam, parece igreja é sempre a mesma coisa. Só aparece no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo aparece aqui na Terra. Não, a palavra eclésia aparece no Velho Testamento, onde há uma tradução feita da Bíblia, chamada Septuaginta, onde a palavra eclésia aparece no Velho Testamento. Normalmente é traduzida por, alguém sabe? Por congregação ou juntamento. Porque a igreja é um grupo de pessoas reunidas com um objetivo. Por exemplo, quando o Estevão fala a dada altura do povo de Israel no deserto, a palavra que lá aparece é eclésia. Alguns que dizem, a igreja começou em Atos, a Mateus 16, 18, quando o Senhor Jesus Cristo diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o problema é que o Senhor Jesus Cristo já tinha falado antes de igreja. E a igreja já apareceu no Velho Testamento. A palavra eclésia. Portanto, nós não podemos olhar para a palavra eclésia e pensar que quer dizer sempre a mesma coisa, porque não quer. Alguns dizem que a igreja começou em Atos 2. É uma posição defendida por muitos, mas que não creio estar correta. Em Atos 19, o Dário falou aqui há um mês e tal sobre esta passagem, em que aparece, Atos 19, aparece a palavra eclésia. Mas não é nada a igreja. É um ajuntamento confuso. E um ajuntamento de pessoas, porque uns gritavam de uma maneira, outros gritavam de outra. Era um grupo de pessoas que queriam maltratar Paulo. Infelizmente há muitas igrejas hoje que maltratam Paulo e a sua mensagem. O distorcem. E parece que alguns agem de tal maneira que estavam muito mais confortáveis se as epístolas de Paulo não estivessem na nossa Bíblia. E alguns que dizem que a igreja começou desde Adão. Nada disso.
Nós já vamos ver quando. A igreja é o corpo de Cristo. Nós vemos nestas passagens, uma delas já lemos, 1 Coríntios 12, 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É apenas Paulo que fala da igreja como sendo o corpo de Cristo. Ela é formada por judeus e gentios. E diz esta passagem, de ambos os povos fez em um corpo. E é um mistério. É um mistério que desde os tempos eternos esteve oculto e apenas Paulo fala da igreja. E é muito interessante. Da igreja, corpo de Cristo. A Bíblia fala de muitas igrejas. O juntamento da congregação no deserto era uma igreja. Mas não é a igreja corpo de Cristo à qual nós pertencemos hoje. A igreja com a qual Deus lida hoje. A igreja à qual tu deves aspirar a pertencer. Atenção, não por teres de fazer alguma coisa para isso. Cristo já fez tudo. O nosso irmão Scofield dizia, apenas nas epístolas de Paulo encontramos a doutrina, a posição, conduta e destino da igreja. Creio eu, não temos tempo para estar agora a desenvolver muito isso, mas tem sido falado. Venham às quartas-feiras e ouçam, os pensamentos são dados. Quem não puder vir à quarta-feira, ouça os estudos, tal como eu faço. E vão perceber o porquê desta afirmação. A igreja começou em Atos 9, com a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz aqui que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E Cristo, vou ler rapidamente, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Esta palavra principal, já tenho falado disso muitas vezes, e alguns dizem, lá estou outra vez a dizer o mesmo, mas há sempre alguém que ainda não ouviu. A palavra no original é protos, significa principal, o cabecilha da rebelião, neste caso, significa também o primeiro. Protos significa o primeiro, de onde veio a palavra protótipo. Eu creio que o apóstolo Paulo é o primeiro, porque ele depois diz ele mais noutra passagem, eu pus, como sabe, arquiteto, pus o fundamento. Então, como é que ele podia pôr o fundamento se já tinha começado a igreja? Vamos continuar. Ser membro da igreja é o máximo privilégio que o homem pode ter. Não há nada de mais glorioso e que realize e satisfaça mais plenamente o ser humano do que a consciência de pertencer ao grupo de pessoas remidas pelo precioso sangue de Cristo. Pensem só um bocadinho. Vocês, nós, que já somos do Senhor. Quantas vezes por dia é que nós lhe agradecemos pelo facto de sermos dele? Dele nos amar tanto ao ponto de enviar o Senhor Jesus Cristo para padecer pelos nossos pecados e nos salvar, quando nós não merecíamos nada. E se alguma vez pensamos, estamos em baixo, pensamos, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, nós somos valorizados por Deus, temos muito valor para Deus. Mesmo a pessoa mais humilde à face da terra e que pertence à igreja é mais bem-aventurada do que o homem mais bem-sucedido ou mais poderoso à face da terra. Não há nada que realize mais o homem do que isto. Eu vou citar aqui umas linhas, alguns que são mais velhos como eu, lembrar-se-ão desta música. Mais do que um país, que uma família ou geração, mais do que um passado, que uma história ou tradição, mais do que um patrão ou uma rotina ou profissão, mais do que um partido, uma equipa ou religião, tu pertences a ti. Conhecem a música, não conhecem? Isso é falso. Mais do que qualquer outra coisa, o que nos deve definir é pertencer à Igreja do Corpo de Cristo. Tu pertences a ti. O que é que diz esta passagem? Não sois de vós mesmos. É o que diz isto. Diz esta passagem, não é? 6:19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Por
Porque há muitas vezes há pessoas que, mesmo que se dizem crentes, dizem, a vida é minha, eu faço o que quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Mas mais do que qualquer outra coisa, nós devemos ter consciência de que pertencemos a Cristo. E quanto é que da nossa vida nós dedicamos a este facto mais decisivo das nossas vidas? Ora bem, eu tenho algo tão importante, tão valioso, tão decisivo na minha vida. Que percentagem da minha vida é que eu dedico a isto? Invisto no facto de eu ser membro da Igreja Corpo de Cristo. Pensem assim, 5 segundos, pensem assim numa percentagem. Entre 0 e 100. Convém. Alguns que dedicam 0,6% da sua vida. Porquê? Porque numa semana, 1 hora em 168 horas que a semana tem, dá 0,6%. Imaginem o ridículo desta afirmação que eu vou dizer. Eu tenho algo tão importante na minha vida, que eu dedico-lhe 0,6% da minha vida. Isso é ser hipócrita. Mas, infelizmente, há pessoas, eu não me quero incluir nessas pessoas, mas que Deus me livre de alguma vez ser assim, que dedicam exatamente 1 hora das suas vidas. É entre as 11, depende das igrejas, mas entre as 11 e o meio-dia, ou entre as 10 e as 11, estão eles ali religiosamente todas as semanas. E parece que não me dedicam mais nada, porque alguns até deixam a Bíblia na igreja. Vou pensar, tem uma em casa. Mas se passamos a vida... Passo eu a semana inteira sem pegar na Bíblia, sem deixar que Deus me fale através dela. Havia alguém, uma história que alguns já conhecerão, de uma criança que viu uma Bíblia lá em casa e perguntou à mãe, mãe, que livro é este? E a mãe disse, esse livro, esse é o livro de Deus. E a criança responde, mãe, então se calhar mais vale devolver-lhe, já que aqui em casa ninguém o usa. Será que isso é a minha experiência? Está em casa a ganhar pó durante toda a semana, depois pego só para... Alguns que agora até usam telemóvel e nem com a Bíblia andam. Ora bem, isto de ser a coisa mais importante da nossa vida, o pertencer à Igreja do Corpo de Cristo, faz-me pensar nisto. Nos casamentos interreligiosos, que é algo que eu tenho de falar e que é muito solene. Há pessoas que nem concebem a possibilidade de vir a casar com alguém que seja de um partido diferente. Alguém que leva o seu partido tão a sério. Por exemplo, alguém que é do CDS, que nem pondera casar com alguém do Bloco de Esquerda ou comunista. Não, nem pensar. Não vou abrir mão das minhas convicções. Ou, aqui em Portugal não tanto, mas casar fora da minha raça, da minha etnia. Há pessoas que nem pensar. Casar fora da minha equipa. Eu tenho a brincar com o Cristóvão e com a Andreia, são de clubes diferentes e ficam-se um bocadinho e brincam um bocadinho quanto a isso. Mas para eles não é a coisa mais importante das suas vidas. Mas para algumas pessoas é. Pois como é que vamos educar os nossos filhos? Ele vai ser de um clube, vai ser de outro. E às vezes há pessoas que casam fora da religião. Uns que são judeus e casam com muçulmanos, ou isso talvez não tanto, mas cristãos casam com muçulmanos ou casam com judeus, é porque não levam aquilo verdadeiramente a sério. Agora, vais tu ponderar a possibilidade, remota sequer, de vires a casar com alguém que não pertence à Igreja Corpo de Cristo? Alguém que não seja crente. É gravíssimo, porque há consequências eternas. Vou eu partilhar a educação dos filhos que Deus me venha a dar com alguém que, se partirmos hoje para a eternidade, um vai estar para sempre com Cristo, outro vai estar sempre longe de Cristo? Alguém que não partilha das minhas convicções? Eu não entendo como é que isso é possível. Não caio no engano do diabo de que isso não é assim tão importante quanto isso. Ora bem, agora há 7 coisas que se deve esperar dos membros da Igreja. Apesar de ser uma relação pessoal com Deus, há coisas que se esperam. De uma forma mais... num grupo.
E nós temos de ter consciência de que temos um grande privilégio, mas temos também uma grande responsabilidade. Temos, então, nada deve ser imposto. Fomos salvos pela graça de Deus. Somos salvos pela graça, vivemos pela graça e sem qualquer mais, sem qualquer imposição. Ninguém nos deve impor, olha, tu agora que estás salvo, tu tens de fazer isto e aquilo. Esta frase foi o nosso irmão Simão no ano passado, no EJC, que disse: somos salvos pela graça, vivemos pela graça, sem qualquer mais. E quem, alguns lembrar-se-ão disto, voltem a ouvir as mensagens. Foi muito bom aquela semana que passámos no EJC do ano passado. As mensagens estão no YouTube da Igreja em Quinta de Conde. Muito bom, o Movidos pela Graça. Porque Deus trata-nos não como filhos pequeninos, mas trata-nos como filhos adultos. Porque se nós, não vamos ver isso agora, mas se nós estudarmos a palavra que Deus usa para se relacionar com os filhos de Israel, a palavra é filhinhos. Reparem, até João não diz muitas vezes filhinhos. Mas Deus trata-nos, a nós, da Igreja do Corpo de Cristo, como filhos adultos, não como filhos pequeninos. Trata-nos como pessoas maduras. E eu costumo comparar isto ao seguinte. Imaginem que eu cometia esta asneira de deixar o meu filho, mesmo mais velho, em casa durante um fim de semana. Eu dizia-lhe, olha, ele tem 10 anos, eu digo, olha, vais ficar em casa, não faças nenhuma asneira, ficas aqui, e podia até dar-lhe uma lista de coisas que ele tem para fazer. Arriscava-me, no final do fim de semana, chegar lá e estar lá o sítio da casa apenas. Mas se o meu pai fizer o mesmo comigo, que sou adulto, diz assim, olha, eu vou ter de sair, podes ficar aqui a tomar conta da casa, podes fazer o que quiseres. Estás à vontade. O resultado será completamente diferente, porque eu sou uma pessoa adulta. Espero eu que não fizessem mais neira, mas eu sou uma pessoa adulta e vou ter uma atitude, apesar de nada me ser imposto, vou ter uma atitude completamente diferente de uma criança. E aí Deus trata-nos como filhos adultos. Então, a graça não tem qualquer mas, não tem, no sentido de, olha, tu agora és salvo, mas tens de fazer isto e aquilo. Não há nenhum mas. No entanto, há vários portanto. Ou seja, tu és salvo, portanto, agora o natural, o que se espera de ti é o quê? Eu gosto muito daquela passagem que o apóstolo Paulo, em Romanos 11, tem aquela expressão de ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus e por aí fora. E depois chega ao capítulo 12 e diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, por aí fora. Faça isto, tendo em conta aquilo que Deus fez por ti, é apenas natural. É aquilo que se espera. Portanto, eu costumo dizer que a capacidade da graça, a graça capacita-nos a fazer mais do que aquilo que a lei nos obrigaria a fazer. Isto é importante que nós percebamos isto. Não é tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. Nada disso. Deveria ser natural. E mesmo nós que somos mais maduros, ao lidar com os mais novos na fé, devemos também ter cuidado na forma como agimos para com eles. Não é, tu tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Não. Acho que a pergunta mais correta seria esta. Porquê é que fazes isso? Explica-me. Para fazê-lo pensar. Parar um bocadinho para pensar. Porquê é que estás a agir desta maneira? Sabem que a Bíblia fala-nos de um pai e de um filho? Provavelmente vocês não sabem quem é. Se alguém souber, fico mesmo muito contente. Um pai que tinha um filho e a dada altura o filho fez uma asneira muito grande e a Bíblia diz assim: e nunca seu pai o tinha contrariado dizendo, porque fizeste assim. O seu pai nunca o tinha contrariado, nunca lhe tinha perguntado, filho, porquê é que estás a fazer isto desta maneira? Sabem quem é?
É David. David e Adonias. Primeiro livro dos Reis 1:6. Esta pergunta é muito importante que qualquer pai deve fazer ao seu filho. Porquê é que fazes isso? Não é, tu não te atreves a fazer isto. Tu tens de fazer aquilo. Não. Fazê-lo pensar na sua vida. Porquê é que eu estou a ter estas atitudes? Ora bem, há 7 coisas que Deus espera, que devemos esperar dos membros da igreja. Uma delas é a congregação. Que nos reunamos. Porque o apóstolo Paulo não escreve, nem mesmo os outros, não escreve uma carta aos desigrejados, aos que não se reúnem. Reunir é algo absolutamente natural. A palavra de Deus diz, busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Provérbios 18:1. Ou seja, aquele que não quer nada com os outros. Porquê? Muitas vezes não querem ver a sua vida, os seus hábitos postos em causa. Querem viver à sua vontade. Porque há uma certa ilusão de liberdade sem precisar de prestar contas. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço aquilo que bem me apetece. Alguns que até são cibercrentes, assistem aos cultos via internet, se calhar alguns até podem estar a ouvir esta mensagem, então vou dizer mesmo para a câmara, olha, se tu assistes aos cultos apenas via internet, pensa bem na tua vida. Porque atenção, há pessoas que não têm outra possibilidade. É verdade. Mas agora, se tens possibilidade de reunir com pessoas, abraçar as pessoas, ajudar as pessoas, os crentes, e não o fazes, a igreja está cheia de hipócritas. Há sempre lugar para mais um. Alguns que se calhar são crentes virtuais mesmo. Se calhar não são verdadeiramente crentes. Esta é uma frase que eu gosto bastante de dizer. Larga o Facebook, reúne com a igreja, vê algumas faces e estuda o book. Junta-te aos crentes. Olhas na cara, pergunta-lhes se está tudo bem contigo. Estou a orar por ti. Preciso da tua ajuda. É para isto que a igreja existe. E para estudar, claro, a palavra de Deus. Porque pode haver consequências eternas para aqueles que optam por não se reunir. Para aqueles que se afastam. E conheço muitos exemplos. Na minha família, infelizmente, o meu pai, apesar de... Eu sei que ele se mantém firme na fé, mas nunca renegou a sua fé, mas durante muitos anos deixou de se reunir. E houve consequências eternas para a minha família. De todos os meus irmãos, apenas eu mantenho esta firmeza. Firmeza que não é muita, mas infelizmente todos eles não valorizam verdadeiramente as coisas de Deus. E há um exemplo na palavra de Deus de Manassés. Manassés foi o pior rei que Judá conheceu. E ele ainda foi a tempo de se arrepender. Mas para o seu filho já não foi a tempo. Manassés foi o pior. Diz a palavra de Deus que ele fez pior do que os cananeus que habitavam antes na terra. Imaginem só. E ele ainda foi a tempo, arrependeu-se. Mas o seu filho Amon, se vocês lerem a história, segundo o livro das Crônicas 33, a seguir o seu filho foi rei e foi ímpio, completamente ímpio. Então, é importante reunirmos com outros, porque é melhor serem 2 do que 1. É uma passagem que eu gosto bastante para os casamentos, não é? Mas também para esta relação com os nossos irmãos. O cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Porque esta passagem também diz, se alguém se levantar contra um, o outro ajuda-o. E é importante nós estarmos uns com os outros. Alguém vem, ataca-nos e nós temos um irmão para nos ajudar. Às vezes há esta expressão que é tristíssima. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. E isto... nós temos aqui uma Thaís, não é? Mas aqui é uma Laís. Alguém sabe se isto é um homem, se é uma mulher? Alguém sabe? Não sabem. Juízes 18 fala-nos de uma cidade. A cidade de Laís. Recomendo, não é fazer publicidade ao meu canal no YouTube, mas eu tenho um canalzinho no YouTube onde costumo pôr as mensagens que dou. E há 2 mensagens que eu vou falar agora rapidamente. É sobre os Juízes 17 e sobre os Juízes 18. São 2 histórias que estão normalmente esquecidas na palavra de Deus. Ninguém dá por elas, porque tem em Juízes 16 é a história de Sansão e depois nós pensamos, a seguir é Ruth. Mas não, há ali muitas histórias pelo meio, muito pouco conhecidas. E uma delas fala de Laís, que é uma cidade
Eu vou ler aqui o Juízes 18, 7. Esta era uma cidade, o povo que havia no meio dela estava seguro, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino, por coisa alguma envergonhasse alguém. Também estavam longe dos sidónios e não tinham que fazer com ninguém. Ou seja, não tinha nada a ver com ninguém. Estavam ali na vidinha deles, uma cidade sossegadinha, não tinham um governador que pusesse as coisas em ordem. Aqui esta expressão que diz, não havia algum possessor do reino que por alguma coisa envergonhasse alguém naquela terra. Ou seja, não havia ninguém que dissesse, olha, tu não estás a fazer bem. Pusesse, basicamente um rei que pusesse a casa em ordem. Não havia. Cada um fazia o que queria. Não tinham que fazer com ninguém. No versículo 27, vemos que alguns da tribo de Dan, que andavam assim à procura de um sítio melhor para viverem, foram lá e destruíram a cidade. E ninguém os acudeu. Vieram a Laís, um povo quieto e confiado, e feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porque estavam longe de Sidom e não tinham que fazer com ninguém. Sabem uma coisa? Se tu optares por... Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu leio a Bíblia em casa, mas ninguém precisa de saber da minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Provavelmente pode-te acontecer algo como isto. Esta cidade, para mim, é um monumento. A história desta cidade é um monumento àqueles que optam por ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que quero e não preciso de prestar contas a ninguém. Cuidado, muito cuidado com isso. Podemos ser presa fácil do inimigo, porque o diabo anda em nosso redor procurando a quem possa tragar. E normalmente vai atrás daquelas que se afastam um bocadinho. E ficamos presa fácil do erro. No capítulo capítulo 18, no capítulo 17, fala-nos de Mica, que é outra personagem, é um homem que, pouco conhecido na palavra de Deus, em que ele... Lá está, a Bíblia diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E ele estava tão isolado do povo temente a Deus, que era muito pouco, que tinha em casa ídolos, tinha enganado a mãe, tinha mentido à mãe, tinha roubado a mãe, tinha feito... alguém dizia que ele conseguiu quebrar para aí 7 dos 10 mandamentos de Deus sem sair de casa, o que é extraordinário. E tinha então em casa um ídolo. E consagrou um dos seus filhos para ser levita. E depois, passado algum tempo, apareceu... um dos seus filhos para ser sacerdote. E passado alguns dias apareceu lá um levita e ele disse, olha, fica-me por sacerdote. Coisas completamente erradas. Não temos tempo agora para estar a analisar isso, mas ele está a fazer tudo mal. E diz ele no versículo 13, agora sei que o Senhor me fará bem. Ou seja, há pessoas que se afastam tanto de Deus, se afastam tanto do povo de Deus, que não são confrontados com os seus erros. Não lhes é perguntado, olha, o que é que estás a fazer? Porquê é que estás a fazer isto? Chega um ponto em que estão a fazer tudo mal e sentem-se bem. Isto porque não se congregam. Eu lembro-me há uns anos, e isto não deve ser o nosso pensamento. Há uns anos lembro-me de ver uma série humorística em que havia alguém que construiu uma igreja lá numa tribo isolada. Aquilo era tudo... num tom jocoso, a gozar. E então, lá alguém foi construir uma igreja, supostamente evangelizar aquelas pessoas, e construiu uma igreja. E alguém daquela tribo, dos nativos, perguntou assim, quantas vezes é que nós temos de vir à igreja para evitar ir para o inferno? Porque isto é a ideia de alguns, não é? Vou à igreja, porque senão Deus vai me castigar, vai me mandar para o inferno. E houve alguém que lhe respondeu, olha, todos os domingos, para o resto da tua vida. Eu disse, desculpa lá, deve estar a brincar comigo. Todos os domingos para sempre. Isto não deve ser um suplício, deve ser algo completamente natural. Eu quero estar com o povo de Deus, eu quero louvar o meu Deus, eu quero estar na ceia do Senhor para relembrar, nesta festa, lembrar a coisa mais importante que alguma vez foi feita por mim. Não deve ser visto como, lá vou ter de ir outra vez. Se calhar aqueles que têm filhos sabem, às vezes têm de fazer isso com os seus filhos, dizer, vamos lá à igreja, porquê é que temos de ir? Nós estamos a falar de crianças. Agora um adulto pensar dessa maneira é gravíssimo. Olha, a igreja sabe que pode contar comigo?
Compromisso. A igreja sabe que pode contar comigo. Será que a igreja, onde eu estou, pode dizer de mim, como se diziam de Epáfras? Epáfras, que é dos vossos. Será que cada um pensa para si. Será que os crentes na igreja, quando podem dizer, tu és dos nossos? Oprime-me o cuidado da minha igreja. Paulo dizia, quando falava de todas as suas tribulações pelas quais passou, dizia, sobre todas estas coisas, oprime-me o cuidado das igrejas. Oprime-te o cuidado da tua igreja local. Ou seja, há culto à quarta-feira. Te preocupas em vir? Ou, vou depois ao domingo. Não... Há um irmão nosso, alguns conhecem, o nosso irmão Pires. Pergunta-lhe se lhe oprime o cuidado da sua igreja local. Ele sabe que se ele não estiver lá, não há culto. Pela graça de Deus, o seu neto, o João, está a andar para a frente, está a servir ao Senhor e está com um desejo de ser útil ali naquele lugar. Mas durante muitos anos, o irmão Pires sabia que se eu faltar, não há culto. Que era o único varão ali. E alguns, tanto faz ir como não ir. Cuidado com isso. Alguns buscam apenas o que esqueceu. Mas Timóteo era diferente. A ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide do vosso estado. Havia alguém que, em tempos, dizia, alguém que procurava dizer, então faltaste já há algum tempo que não vejo a reunião, o que é que se passa? Então, isto não é uma fábrica. Dizer, não é uma fábrica. Malaquias 1:8 diz que as pessoas, quando Malaquias critica a hipocrisia que o povo estava a viver e que traziam sacrifício a Deus de animal coxo, doente, com mancha, e dizia Malaquias, ora experimenta oferecer isto ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou seja, nós por vezes podemos tratar as coisas de Deus com menos dedicação e empenho do que tratamos nas questões profissionais ou as questões sociais. Cuidado com isso. Contribua financeiramente. Preocupe-me com as necessidades da obra. Mas, acima de tudo, dê-me primeiramente ao Senhor, porque estes macedónios deram financeiramente, mas primeiramente deram-se ao Senhor. Compromisso. Estou em comunhão com a igreja local. Ou seja, pedir para ser aceito em comunhão. E estar aqui 1 hora mais cedo. Não vir às 11, mas vir às 10. Para estar com os meus irmãos e celebrar aquilo que mais extraordinário alguma vez foi feito por nós. É só vir 1 hora mais cedo. Em algumas igrejas lá no Norte é meia hora. E eu vejo o culto, por exemplo, é das 10, Ceia do Senhor, das 9h30 às 10 e depois das 10 às 11, culto de pregação. E eu ponho-me a pensar, não pudeste velar comigo meia hora? Não pode, como o Senhor disse aos seus discípulos, não podem vir meia hora mais cedo. Venham, tragam os vossos filhos também. No meu caso é 2 horas, porque a Ceia do Senhor é às 9 e depois o culto, a escola de meditação às 11, mas eu levo. E sei que nota-se quando eu chego, nem sempre consigo chegar à hora, eu sei que nota-se quando eu chego, porque o meu filho mais novo faz algum barulho Mas tragam os vossos filhos. Eu vou perguntar aqui, aos anciãos que estão aqui, vocês importam-se se alguém trouxer os filhos e fizer barulho na Ceia do Senhor? Não, também não é estar aqui de qualquer maneira, não é? Por aí a passear, mas... Vocês certamente dirão, eu quero é que vocês venham, estejam cá, para anunciar a morte do Senhor. Que imagem passo para a minha família sobre os crentes? Será que ao almoço, costuma-se dizer, às vezes o almoço do domingo, em casa de alguns crentes, é crente no espeto. É falar mal dos outros crentes. E depois queixamos, anos mais tarde, os meus filhos virem dizer, são todos uns hipócritas.
Na igreja está tudo bem e depois em casa. Os meus pais sempre a dizer mal. E eu conheço casos assim. Mas pela graça de Deus, eu já passei algumas situações bem complicadas com alguns crentes. Mas o Lucas não ouvia o pai e a mãe a falar mal dos crentes à frente dele. Nós, por vezes, tínhamos nossos desabafos entre nós, mas tenham muito cuidado. E às vezes para os estão de fora. Há pessoas que não têm problemas nenhums em dizer, lavar roupa suja sobre crentes fora da igreja. Isto não dá com sabedoria para com os que estão de fora. E visto em relações extra-igreja, lá no Norte temos tido um problema muito sério de pessoas que têm a sua igreja local e reúnem-se com outros crentes, em particular com um crente, em casa de um crente, e andam a minar o trabalho nas igrejas locais lá em cima. Uma delas, alguns já saberão, não vou entrar em pormenores, mas sabem, igrejas que estão a passar sérios problemas porque as pessoas, em vez de estarem empenhados em fazer com que a minha igreja funcione bem, exatamente a união com os meus irmãos da minha igreja local, estão preocupados com o que outros dizem de fora. Pessoas que não estão minimamente comprometidas com a nossa igreja local. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E têm sido danos gravíssimos em algumas igrejas no Norte. Serviço é mais do que assistir. Assistir numa igreja local não existe na palavra de Deus. Eu assisto na igreja não sei onde. Não. O que é que nos é dito sobre Febe? Febe serve na igreja que está em Sencreia. O apóstolo Paulo, assistir da Bíblia não é bíblico. O apóstolo Paulo diz também que servia. Servindo eles ao Senhor, em Atos 13, servindo eles, a igreja não presta serviços às pessoas que assistem aqui. Os que se reúnem, servem. Temos de mudar completamente esta noção. Se alguém ainda tem, eu vou lá, assisto. Não, eu sirvo. Em que é que eu posso servir? Preocupem-se com isso. Temos aqui Atos, Paulo e Febe. Por exemplo, Tomé. Por vezes nós dizemos que Tomé perdeu porque faltou à reunião e não foi tão abençoado. Não foi abençoado como os outros foram por verem o Senhor. Pensemos nós. Eu, quando falta um culto, eu perco. Mas os meus irmãos também perdem. Eu estou a buscar o meu proveito. Lembram-se daquela passagem? Busca o seu proveito aquele que se separa. Eu não ir, não estou a dar aos outros. E a nossa ideia é de servir os outros. Mesmo o apóstolo Paulo, quando fala de ir a Roma, ele não dizia só de dar. Eu também queria receber algo dos crentes. Não era dinheiro, mas queria receber algo dos crentes. Ou seja, mesmo os crentes mais humildes e mais simples, que nós podemos reputar por menos importantes, também eles podem ser muito proveitosos para nós. Esta é uma frase, parafraseando o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, pergunta não o que a tua igreja pode fazer, pergunta não o que a tua igreja pode fazer por ti, mas o que tu podes fazer pela igreja. Em Romanos 12, 4 a 8, fala de muita coisa que pode ser feita na igreja. Leiam depois, não temos tempo, mas muita coisa pode ser feita na igreja. O que exortar, ensinar, ministrar, repartir, presidir, exercitar misericórdia, por aí fora. Sujeição. Devemos sujeição uns aos outros, mas atenção, só um pode ter a preeminência, que é o Senhor Jesus Cristo. Não devemos ter na igreja pessoas como Diótrefes. Alguns conhecem Diótrefes, que procurava ter o primado. Procurava ter o primado. Esta palavra primado, mas Demétrio, era completamente diferente. Procurar o primado, a palavra é filoproteu. Filoproteu. Que é, filo é amar, a preeminência. Esta palavra proteu é a mesma que aqui em Colossenses nos fala que o Senhor Jesus Cristo, para quem tudo tenha a preeminência. Então,
Diótrefes amava os primeiros lugares, como lemos aqui em Mateus 23:6 dos fariseus que amavam os primeiros lugares. A postura aqui na igreja é: eu quero é mandar, eu quero estar à frente. Eu vejo alguns assim, não aqui, mas vejo alguns assim. Veem a liderança de uma igreja como mandar. É assim que vocês veem? Aqui é que mando eu. Não. É uma grande responsabilidade. Mas alguns veem a igreja como o seu feudo, a zona que controlam, e os crentes são os vassalos, são os subordinados. Nada disso. Isso não faz sentido. Primeiro a Cristo, aos responsáveis e uns aos outros. A sujeição. E pensem, cada um pense para si. Eu estou mais preocupado em que os problemas na igreja que surgem. Não sei se sabe, mas há problemas nas igrejas. Estou mais preocupado em resolver os problemas, ajudar a resolver os problemas, ser uma ajuda para resolver os problemas, ou ficar com a razão. Tem a ficar por cima. Conhecem aquela história das duas cabras que queriam atravessar uma ponte e nenhuma delas cedia, que eram as duas. A ponte era muito estreita, que eram as duas. Então o que aconteceu? Uma delas, no outro dia, outras duas cabras, o que é que fez? Uma delas abaixou-se e a outra saltou por cima. Mas alguns que... Não era só o que faltava. Não tem de ficar por cima. Devemos ser tolerantes no secundário, inflexíveis no que é essencial e ser sábios para ver qual é a diferença. O apóstolo Paulo dizia a dada altura: não temos nós o direito de levar uma irmã e de... Paulo podia dizer: eu tenho direitos. O que é que ele dizia? Contudo, comigo não se faça assim. Ou seja, por vezes pode haver coisas que eu até acho que tenho direito a fazer, tenho direito àquilo, mas por amor aos irmãos. Para que não haja divisão no corpo. Não devo fazer. Alguns podem pensar: mas eu posso fazer isto. E Paulo, a dada altura, diz: pela tua ciência, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão por quem Cristo morreu. Cuidado, é triste. Quando eu posso fazer isto, eu sei que posso fazer isto, e podemos estar a prejudicar alguém, severamente. Sã convivência, também se espera de nós. Vivo como membro da igreja, verdadeiramente. Preocupo-me verdadeiramente com os meus irmãos, em saber do seu estado. Considero os outros superiores a mim. Faço bem aos irmãos, fazer bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Visito os meus irmãos, oro por eles. Pergunto: como estás? Alguns que nem perguntam como estás. Está tudo bem, não está? Isto é, basicamente, olha, só estou a falar para ti porque, olha, parece mal não te dizer nada. Como é que estás? E espero por ouvir a resposta. Às vezes é: como é que estás? E quando a pessoa vai responder, já cumprimentou 2 ou 3 pessoas, entretanto. Exortos para que não se endureçam. Ou seja, isto é preocupar-me com os irmãos. Uma sã convivência. Conduta. Muito importante a conduta. Devemos ser irrepreensíveis e inculpáveis. Espera-se de nós sermos irrepreensíveis e inculpáveis. Eu sei que estou a passar uma hora, mas eu tenho de falar nisto muito rapidamente. Provavelmente alguns ouviram falar, recentemente, digo eu, graças a Deus, aquilo acabou bem, um juiz que foi nomeado para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. E houve ali muitas guerras, porque aquele juiz chamado Kavanaugh é muito conservador, e lá nos Estados Unidos eles têm uma vaca sagrada que é o aborto. E aí de quem se meta com o aborto. O aborto para eles é lei, é um direito adquirido, e há de quem se meta com aquilo. Então há algum receio de que aquele homem venha a reverter aquilo. Espero bem que sim, e que aquilo depois acabe por chegar cá. Será difícil, infelizmente. Mas então aquele homem foi atacado de uma forma vil, na minha opinião, porque depois de tentarem várias maneiras, os seus opositores arranjaram, na minha opinião, alguém que veio dizer que há 30 e tal anos, quase há 40 anos, esse homem tentou violar uma mulher. E essa mulher veio falar, e não tem testemunhas, não tem nada que corrobore aquilo, e parece-me uma história um bocadinho mal contada, na minha opinião. Mas sabem uma coisa?
Porque aquilo supostamente aconteceu numa festa, onde havia muita bebida e não sei o que mais. Ele ia a festas. Ele bebia. Ele tinha uma vida social que não o deixa irrepreensível e inculpável. Não se metam a jeito para que os possam acusar do que quer que seja. A mim ninguém pode acusar, tu fizeste aquilo. Não. Olha, eu nunca fui a festas. Eu... pode dizer, tu tentaste fazer aquilo comigo. Não. Quem me conhece sabe perfeitamente como é que eu sou. Portanto, irrepreensíveis e inculpáveis. Aquele homem, apesar de supostamente ter uma vida bastante honrada, desde a sua vida adulta, na sua juventude cometeu assim, algumas tropelias, assim, alguns exageros, não muitos, segundo diz ele, mas devemos ser irrepreensíveis e inculpáveis. Ninguém possa dizer o que quer que seja de nós. O pecado é uma coisa estranha para o crente. Paulo diz, pode alguém perguntar, pecaremos nós para que a graça abunde? De modo algum. Eu responderia assim. Alguém pode dizer, então é pela graça, já estamos salvos para sempre, então posso dizer o que eu quiser. Paulo diz, não diz isto, mas eu diria, pergunta mais parva. O pecado é uma coisa estranha, então tu que foste salvo pela graça de Deus e que tens consciência do que Deus fez por ti, vais agora pecar? O pecado é um acidente, é uma coisa estranha. Cuidado com a graça que diz, a graça libertina que diz, podemos fazer agora o que quisermos, viver da maneira que quisermos, que Deus não nos vai castigar. Mesmo que seja assim, eu vou querer viver em pecado. Vou querer viver no pecado que fez o meu Senhor sofrer e que levou o meu Senhor à cruz. Temos que ter consciência disto. Se o membro sofre, todos os membros padecem. Se eu faço algo que desonra o nome de Deus, isso não é só comigo. Eu ponho em xeque toda a igreja. E por isso a igreja depois o que é que tem de fazer? Tem de tomar medidas. Procurar encaminhar, se alguém for surpreendido, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. E em último caso, disciplina. Há pessoas que vivem situações, e eu já passei por isso, uma situação que alguém que, em vez de se casar, decidiu juntar-se. Estava junto, vivia junto. Insistia naquilo. E aquilo estava a trazer problemas à igreja. Não quis saber. Isto é ter consciência de pertencer a um corpo. Por vezes há pessoas, nos partidos, por vezes até nos dão lições. Há uma pessoa que teve um comportamento reprovável. Tem lá paciência, vais ter de te afastar. Vais ter de sair do governo, vais ter de... não vamos poder subscrever a tua atitude. E na igreja também não pode acontecer isso. Precisamos ter consciência de que pertencemos a este grupo, a Igreja Corpo de Cristo. Eu considero que as características que o apóstolo Paulo elenca para o ancião são para todos. Não é só o Nando e o Carlos e o Zé que têm de ter aquelas características que nós vemos em Timóteo e em Tito. Todos de nós vamos aspirar a isso. Não para, eu quero ser ancião um dia. Nada disso. Porque a graça de Deus está manifestada. Ensinando-nos a que, renunciando às concupiscências, vivemos neste mundo sóbria, justa e piamente. Nós já vimos isto, porque há alguns que infelizmente chamam legalismo, a pessoas que dizem, olha, a palavra de Deus diz isto. Estás a ser legalista. Não, é o que a Bíblia diz. Não chamamos legalismo aos apelos dos irmãos a viveres em santidade. Se alguém te apela, te procura encaminhar a viver da forma que a palavra de Deus diz, não chamamos legalismo. Essa pessoa ama-te. Por vezes usa-se aquela pessoa está a fazer aquilo, mas por amor à paz não vamos... Não vejo isso na Bíblia. O que eu vejo na Bíblia é tirar de entre vós esse iníquo. Se alguém que traz desonra a Deus, deve ser posto fora. Não, olha, vai-te embora e não voltes mais. Não. Não estás bem. Enquanto estiveres assim, não, vamos agir como se não fizesses parte da igreja. Agora a última característica, firmeza. O apóstolo Paulo diz, medita nestas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como aos que te servem.
Será que nós somos como Eleazar e Samá, dois valentes de Davi? Um deles que lutou tanto. O Eleazar lutou tanto, até a espada ficar colada à sua mão. E que já não saía. Não sei, se calhar tiveram de quase arrancar-lhe a espada da mão no final da batalha. Mas o Senhor operou um grande livramento. E Samá, que todos os outros fugiram e ele ficou ali, assentou a real e daqui não sai. Somos firmes assim, a esse ponto? Ou deixamos levar ao sabor da corrente? Dão-nos grandes lições estes dois homens. Estou sensível para detectar o erro. Ou seja, ouço uma mensagem aqui na igreja. Aqui na igreja acho que não acontece, mas por vezes em algumas igrejas acontece. Dizem completas barbaridades. E nós, passa a expressão, papamos tudo, comemos tudo. Ou percebemos, conseguimos... Olha, aquilo está errado. O que ele está a dizer não faz sentido. Tem de chamá-lo a atenção. Se eu ouvir uma música um bocadinho mal tocada, eu não noto. Há pessoas que notam. Se vocês tocarem aqui uma música mal tocada, eu não noto. O nosso irmão Jonas e alguns aqui percebem logo, olha, aquilo devia ter sido um sustenido e foi um bemol. Olha. Mas, será que em termos espirituais eu estou sensível, estou firme o suficiente para detectar o erro? Os anciãos é preciso. Mas, por vezes os anciãos podem não estar. E como é? Vem aqui alguém e diz coisas completamente fora, completamente ao lado e... Eu sei que isso normalmente não acontece, mas é importante. Paulo, em Antioquia, Pedro estava a comportar-se mal. Não estava provavelmente a pregar, mas estava a induzir em erro alguns dos crentes. E Paulo repreendeu. Se calhar o que deixava passar. Por amor à paz, não vamos fazer nada. Vamos deixar estar. E o erro passava. Em claro. Será que as convicções são as minhas ou são as dos anciãos? O que eles disserem está certo. Sabemos defender pela palavra de Deus aquilo em que acreditamos? E tem algo para edificação. Ou seja, imaginem que isto chegou a acontecer. Alguns já não se lembram, mas chegou a acontecer. O nosso irmão Nando falava disso há pouco. Houve algumas vezes em que no estudo bíblico, à quarta-feira, quando eu estava cá, estávamos pouquinhos. O Nando não estava, o Zé também não podia estar à quarta-feira, o Carlos, por motivos familiares, não estava, estávamos pouquinhos. E pensei assim, se dependesse de mim, alguém ia dizer alguma coisa, ou passávamos uma hora inteira, olha, a cantar, a orar, e ninguém tem nada para dizer, ninguém tem uma palavra para edificação. O nosso irmão Spurgeon converteu-se num dia em que o pregador faltou. Você conhece essa história? O pregador faltou. Isto, se calhar, se fosse em algumas igrejas que eu conheço, olha, o pregador faltou, olha, vamos cantar um canto e vamos embora. Olha, acabou mais cedo, paciência, olha, vamos... Não, houve um irmão que subiu lá acima, na sua simplicidade, leu aquela passagem de Isaías, olhai para mim e sereis salvos, e disse, para olhar não é preciso ser rico, não é preciso ser inteligente, e disse assim uma coisa na sua simplicidade, e o Spurgeon converteu-se. E nós, temos alguma coisa para a edificação dos nossos irmãos? Agora isto aqui eu vou passar à frente, eu não sei como é que contabilizo o meu tempo, mas... Então, eu e a igreja tínhamos consciência do máximo privilégio que é pertencer à igreja. É a coisa mais importante, de longe, sem comparação possível. Devemos ter consciência da responsabilidade que é pertencer à igreja. Porque traz grande privilégio e grande responsabilidade. E Deus espera de nós, é esperado de nós, congregação, quando nos juntemos, nos reunamos com os nossos irmãos, quando estejamos verdadeiramente comprometidos, empenhados, investindo para que a nossa igreja continue. Pensem assim, se dependesse de mim, a igreja, cada um pensa, a igreja em Quinta de Conde continuava. Naquilo que depender de mim, isto é para andar, para continuar. Claro, sempre na dependência do Senhor. Serviço não é assistir apenas, terem essa ideia da cabeça, eu vou lá assistir, vou lá, sento-me, ouço e vou-me embora. Não. Serviço. Sujeição. Sã convivência. Conduta
muito importante, conduta. Que imagem é que eu passo para os que estão de fora? Será que ajudo as pessoas a interessarem-se mais por Cristo ou não? E firmes na palavra de Deus. Agora, pergunta mesmo para terminar. Estou a mostrar que pertencer à igreja é mesmo o mais importante na minha vida? Ou apenas uma atividade secundária que eu levo a cabo aos domingos? Fiquemos a pensar. E que o Senhor nos abençoe. Olha, já pararam de gravar. Assim, tiveram sorte porque da última vez foi um bocadinho mais. Foi metade do tempo, não é? Por isso, devemos dar graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui e ouvirmos coisas tão preciosas. Por isso, obrigado, Daniel, que o Senhor te continue a abençoar e a usar, e cada um de nós, de facto, pense seriamente naquilo que ouviu. Vamos terminar, vamos ficar de pé, e eu peço ao David, por favor, terminar com a oração. Amém. E Daniel, leva o nosso abraço também aos irmãos lá em cima no norte, está bem? Obrigado.